O clima em São Januário esquentou de vez. A situação do Vasco da Gama chegou a um ponto que não dá mais para fingir que tá tudo bem. A paciência do torcedor tá no limite e a cobrança por mudanças urgentes não vem só das arquibancadas? Não! Dentro de campo, fora dele, nos bastidores, em qualquer canto que se fale de futebol, só se comenta uma coisa: o Vasco não pode continuar desse jeito. O time entrou oficialmente na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro de 2025. Isso mesmo, voltamos a reviver um pesadelo que parecia que já tinha sido superado. E o pior, pela terceira temporada consecutiva, o roteiro se repete. Em 2023, o Vasco flertou com o rebaixamento o ano inteiro. Em 2024 também. Agora em 2025 de novo. Foram 4 jogos seguidos sem vitória. 4. E o resultado é claro, o time despenca na tabela. Hoje, o Vasco está a exatos 3 pontos de distância da primeira equipe fora do Z4. E o torcedor vascaíno que já viu esse filme outras vezes sabe muito bem como ele termina. O Santos, por exemplo, que estava no ZT4 até ontem, venceu o Juventude no Morumbi e escapou. Vitória com 18 pontos, Santos também com 18, Grêmio já tem 20, Internacional 21, Corinthians e Ceará com 22. E o Vasco 15 pontos. É pouco, é vergonhoso, é ridículo para um clube do tamanho do Vasco da Gama? Agora, é claro que existe um ponto que precisa ser mencionado: o número de jogos. O Vasco tem 16 partidas disputadas, enquanto seus concorrentes diretos já jogaram 17 e 18. Vitória e Corinthians, por exemplo, têm 2 jogos a mais. Mas mesmo com essa diferença, o que se vê dentro de campo não inspira confiança. A sensação é de que mesmo com partidas a menos, o time não tem força para virar a chave. E o que mais assusta é que mesmo com a corda no pescoço, não existe reação. E olha só a coincidência, o Juventude concorrente direto também tem 16 jogos. O Sport, idem. E o detalhe, o Juventude agora tá de técnico novo. Thiago Carpini assumiu. O Fortaleza também trocou. Renato Paiva no lugar do Vojvoda. Só o Vasco permanece com Fernando Diniz, mesmo com o desempenho despencando? E antes que alguém pense que isso é um ataque direto ao treinador, não é. Mas quando todo mundo muda e só você segue igual, alguma coisa precisa ser repensada. A quinta-feira reserva um confronto importante contra o CSA pela Copa do Brasil. Domingo tem Atlético Mineiro em São Januário. E o que será do Vasco? A sensação de incerteza é total, e essa angústia não vem só da tabela de classificação, o problema vai muito além das 4 linhas. Vai direto para os bastidores, para a parte financeira, para o mercado da bola. E aí a coisa complica ainda mais. Informações internas do clube revelam que o Vasco não entra no mercado com força porque o problema de liquidez permanece. E essa história a torcida já conhece de cor. Desde o início do processo de recuperação judicial, o clube tem usado suas receitas para pagar dívidas, salários, comissões, manter vencimentos em dia. Tudo certinho, bonitinho dentro do manual da austeridade. A grande questão é até que, ponto, essa austeridade compensa. O clube está pagando suas contas. Isso é bom! Claro que é! Mas e o futebol? E o elenco? E as contratações onde entra o investimento no time principal? Desde que entrou na recuperação judicial, o Vasco tem sido rigoroso nos pagamentos, é verdade, mas isso tem se refletido em desempenho, tem se refletido em evolução, não. E aí começa a frustração do torcedor. Porque quando se fala em austeridade, o exemplo mais comum é o Flamengo, que entre 2012 e 2014 segurou os gastos, arrumou a casa e depois voou. Mas o torcedor vascaíno, diferente do rubro-negro, não tem uma lembrança recente de glória para se apegar. O último título do Vasco foi há 14 anos. Isso mesmo, 14! O Flamengo iniciou seu processo de austeridade após conquistar um campeonato brasileiro com Adriano e Wagner Love. O Palmeiras começou a se reestruturar depois de ganhar a Copa do Brasil mesmo em ano de rebaixamento. Já o Vasco tenta iniciar sua transformação sem nenhum título recente, com uma sequência de rebaixamentos e com a torcida cansada de sofrer. Não dá para pedir paciência para quem já esperou tempo demais. O torcedor não aguenta mais discurso bonito, coletiva cheia de boas intenções, promessa de futuro melhor. Ele quer resultado.
Ele quer ação, ele quer contratações. E a única movimentação que se viu nessa janela até agora foi a chegada do volante Thiago Mendes e as renovações de Felipe Coutinho e Léo Jardim. Só isso, nada mais. Um executivo foi até a Europa tentar trazer reforços. Voltou de mãos abanando. O presidente admite que a situação é complicada, mas não libera verba para contratar. Enquanto isso, Fernando Diniz vai se virando com o que tem e já começou a cobrar reforços publicamente. E quando o treinador fala é porque a coisa apertou de verdade. Os recursos financeiros são escassos. Já sabia disso quando vim para cá. Estamos procurando outro jogador, mas precisamos melhorar com o que temos, disse o técnico. É um recado direto. Traduzindo, o elenco é curto, limitado e o time precisa de ajuda. E se não dá para contratar, por que não olhar para a base? Por que não usar os garotos formados em casa? O Vasco tem uma das categorias de base mais promissoras do Brasil, com talentos sendo convocados para a seleção brasileira, sub-17 e sub-20, mas parece não valorizar o que tem dentro de casa. O goleiro do sub-17 e o Meia Medina, destaque da geração, foram chamados para a seleção. E no sub-20, Luiz Gustavo e Leandrinho também foram convocados. E a pergunta que fica é: se são bons o suficiente para vestir a amarelinha, por que não são bons o bastante para jogar no time principal? No próximo domingo, por exemplo, o Vasco não terá Lucas Piton suspenso. E quem deve entrar? Victor Luiz. Mas e o Leandrinho, que era a casa que tá jogando bem, que foi convocado, fica fora por estar servindo a seleção? E isso diz muito sobre como o clube lida com suas promessas. O Luiz Gustavo, por exemplo, ao olhar com atenção, é mais confiável que o Maurício Lemos, é mais seguro que o Lucas Freitas, mas segue ignorado. O Vasco tá bem servido? Tá nada. Tá mal servido? Mas parece não querer enxergar isso. E não para por aí. O clube também parece disposto a abrir mão de talentos por valores questionáveis. O caso do lateral direito Paulinho é um escândalo. O Atlético Mineiro ofereceu cerca de 12 milhões de reais pelo jogador. E o Vasco, ao invés de valorizar, tentou negociar um empréstimo pago. A negociação travou por causa disso. O clube mineiro queria comprar, o Vasco queria emprestar e ainda cobrar. Mas a verdade é que o valor era baixo demais. 12 milhões por uma das maiores promessas do clube é quase de graça. É uma venda que não se justifica. Quem acompanha a base sabe o quanto o Paulinho é talentoso e se esse jogador estoura no Atlético, o Vasco vai assistir calado mais uma vez uma joia ir embora por trocado. E teve mais. Cauã Paixão, outro garoto formado no clube, se despediu do Vasco e foi para o Leixões de Portugal. E pasmem, não houve venda. O clube português não pagou absolutamente nada. O Vasco apenas manteve um percentual para uma futura negociação. Isso é planejamento. Isso é gestão. A sensação é de que o clube não sabe o que fazer com o que tem de melhor, não sabe aproveitar seus ativos, não sabe proteger seu patrimônio. Falasse muito de falta de dinheiro, mas quando se tem um ouro dentro de casa, o clube parece preferir enterrar no quintal do que lapidar para brilhar. A verdade, amigo vascaíno, é que o clube hoje vive num paradoxo cruel. Não tem dinheiro para contratar. E não usa a base, vive entre a promessa de um futuro melhor e o medo do rebaixamento. E enquanto isso, o torcedor segue esperando por uma atitude, por uma reação, por uma virada de chave. Porque a paciência essa já foi embora faz tempo. O Vasco não pode mais viver de promessas. Chegou a hora da mudança e ela precisa ser urgente. E o mais assustador nesse mar de incertezas é perceber que mesmo com todas essas dificuldades, escancaradas a estrutura de comando do Vasco da Gama parece caminhar em câmera lenta. A cada entrevista, a cada pronunciamento, tudo gira em torno da mesma ideia: estamos reestruturando. Precisamos ter responsabilidade financeira, o momento exige cautela. O discurso até pode soar bonito, até pode convencer quem está de fora, mas não cola mais com o torcedor que acompanha o clube no dia a dia, que sente na pele o peso de cada derrota, que vê sua paixão ser tratada como um projeto de longo prazo, enquanto o presente grita por socorro. Não dá mais para aceitar esse comodismo mascarado de planejamento. O Vasco precisa agir e agir agora, porque quando se olha para o campo, o que se vê é um time apático, sem confiança, com uma defesa que falha sistematicamente e um ataque que depende de lampejos individuais.
O padrão de jogo some quando a pressão aumenta. E a sensação é que, mesmo com Fernando Diniz no comando, um técnico conhecido por seu estilo ofensivo e ideias modernas, o elenco simplesmente não acompanha. A engrenagem trava, as peças não se encaixam. E quando isso acontece, o resultado é esse que estamos vendo: um clube histórico de camisa pesada flertando novamente com o rebaixamento. O torcedor está cansado de ver o Vasco jogar com medo. Está cansado de ver o time se apequenar, mesmo quando enfrenta adversários tecnicamente limitados. É inadmissível que, depois de tanto investimento prometido, a equipe esteja estagnada. E a pergunta que ecoa no coração da torcida é a mesma onde foi parar o projeto esportivo. A SAF, que chegou com a promessa de modernização, transparência e ambição, hoje parece uma engrenagem emperrada. A falta de reforços, as negociações travadas, as saídas de jogadores da base por valores irrisórios e a dificuldade até de segurar seus próprios talentos criam um cenário preocupante. Há claramente um descompasso entre o que é falado e o que é feito. E quando essa desconexão acontece, o torcedor deixa de acreditar. E quando o torcedor deixa de acreditar, o clube perde sua força mais importante, a alma vascaína. Porque a verdade é uma só: nenhum clube do mundo sobrevive só com planilha. Nenhum clube se sustenta apenas com discurso de responsabilidade fiscal se isso não for acompanhado de resultado esportivo. Não existe futuro saudável se o presente está doente. E o Vasco hoje está doente. A gestão precisa entender que, por mais que pagar dívida seja fundamental, isso não pode servir de desculpa para não competir. A recuperação financeira não pode ser uma cortina que esconda a falta de ousadia, a ausência de planejamento de futebol. O clube precisa andar nos dois trilhos, o da gestão e o da bola, e nesse segundo o Vasco está patinando feio. Só que o mais revoltante é que há sim alternativas dentro de casa. O clube possui uma das categorias de base mais respeitadas do país. Ganhou títulos, revelou talentos, colocou jogadores em destaque internacional. Mas o que se vê na prática é um distanciamento absurdo entre o profissional e a base. A impressão é que existe uma barreira invisível entre o CT da base e o CT do time principal. Como se os garotos não fossem dignos de confiança. Como se usar um prata da casa fosse um risco maior do que escalar um veterano que não entrega em campo há meses. E isso não faz o menor sentido. O que está acontecendo no Vasco é, no mínimo, incompreensível. O torcedor se pergunta por que a base só é lembrada quando a seleção convoca. Por que só enxergam valor nos garotos quando outra equipe se interessa? Leandrinho, Luiz Gustavo, Medina, Paulinho, todos eles reconhecidos fora do clube antes de serem valorizados dentro. Isso machuca, isso revolta. Porque não é só sobre futebol, é sobre identidade, é sobre resgatar a conexão entre o Vasco e sua essência. O clube que revelou Romário, Edmundo, Juninho, Felipe Coutinho, Alan Alex Teixeira não pode desperdiçar o que tem em casa como se fosse resto de mercado. Não pode aceitar perder peças por migalhas e muito menos deixar que outros clubes vejam mais potencial nos seus garotos do que ele próprio. E olha que as oportunidades para promover essa molecada estão aí batendo a porta. A ausência do Lucas Piton suspenso é só um exemplo. Mas ao invés de dar chance a alguém da base, a escolha será manter Vitor Luiz, que há muito tempo não mostra consistência. Por quê? Porque falta coragem, porque falta visão, porque falta um projeto claro de valorização dos ativos que o clube já tem. Não custa lembrar, em tempos de vacas magras, a base deveria ser a salvação e não um incômodo. E o Vasco hoje não só ignora esse caminho, como insiste nos erros do passado e segue perdendo. A saída do Cauã Paixão foi só mais um retrato dessa desvalorização. Um garoto que cresceu no clube, se destacou, mostrou qualidade e saiu sem que o Vasco recebesse um centavo sequer. O clube apenas manteve um percentual dos direitos econômicos, como se dissesse: vai lá, tenta a sorte e se der certo a gente lucra. Depois, é esse o pensamento de um clube que quer se reerguer? É essa a estratégia de uma gestão que prega o profissionalismo? Se o Vasco tivesse feito isso com Coutinho, com Alan, com Alex Teixeira, estaria onde hoje, provavelmente ainda mais? Afundado! Porque vender barato ou pior, liberar de graça, é um dos erros mais primários que uma diretoria pode cometer.
E quando se trata de gestão esportiva, não dá para fingir que isso é normal. Nenhum clube sério libera talentos promissores sem retorno imediato. Nenhum clube que se preze negocia jogadores com potencial de seleção sem criar um ambiente ideal para desenvolvê-los primeiro. E é isso que o Vasco deveria estar fazendo, criando um ambiente de confiança, de valorização da base de integração real com o profissional. Porque se não há dinheiro, o mínimo que se espera é inteligência. E isso, infelizmente, parece estar em falta. A situação como está não só afasta a torcida, como empurra o clube para um ciclo sem fim de instabilidade. Porque sem reforço e sem uso da base, o elenco permanece fraco. E um elenco fraco não vence, não pontua, não sobe na tabela. E aí, o fantasma do rebaixamento volta a rondar. É um ciclo vicioso que só será quebrado quando o clube entender que precisa mudar de postura, que precisa agir com a mesma urgência com que o torcedor grita nas arquibancadas e que precisa principalmente respeitar a história que carrega no peito. O Vasco não é clube de Série B, o Vasco não é clube de meia tabela, mas se continuar nesse ritmo, é pra lá que vai. De novo, a próxima janela de transferências ainda pode ser um ponto de virada, mas o torcedor já não alimenta muitas esperanças, porque toda vez que surge um nome, vem também a informação de que não há verba. Toda vez que se fala em reforço, vem o aviso de que a prioridade é pagar salário, e isso tudo gera uma frustração imensa, porque o que o torcedor vê de fora é um clube com base forte, torcida apaixonada, estrutura para crescer, mas que insiste em não sair do lugar. Um clube que parece estar sempre esperando o amanhã para resolver o hoje. E o futebol, a gente sabe, não espera ninguém. Enquanto isso, os adversários diretos se movimentam, o Santos trouxe reforços, o Grêmio mesmo, com crise interna, tenta se mexer, o Fortaleza trocou de comando, e o Vasco está parado. E o medo é que esse marasmo custe caro, porque todo mundo sabe o quanto é difícil sair da Série B. E o Vasco, infelizmente, sabe mais do que ninguém. Já caiu, já sofreu, já penou para voltar. E mesmo assim parece não ter aprendido com os próprios erros, parece conformado. E isso para um clube dessa grandeza é inaceitável. A torcida faz sua parte, apoia, vai ao estádio, compra ingresso, empurra o time, mas também cobra atitude, cobra dignidade, cobra respeito, porque o vascaíno pode aceitar a derrota desde que veja a luta, pode aceitar um time em reconstrução desde que veja esforço, mas não aceita mais omissão, não aceita mais promessas vazias. Não aceita mais ver o clube ser tratado como um laboratório de gestão financeira enquanto o futebol fica em segundo plano? O Vasco é e sempre foi muito maior do que isso. E se não houver uma mudança imediata, uma guinada real, o caminho pode ser sem volta? O time precisa de reforços. Precisa de sangue novo, precisa de ousadia, mas também precisa olhar para dentro, usar o que tem, valorizar a base, respeitar sua própria história. Porque não adianta nada querer reestruturar um gigante se você não tem coragem de colocá-lo de pé. E o Vasco hoje precisa mais do que nunca se levantar. Precisa agir, precisa reagir. Porque a cada rodada que passa a situação piora. E o tempo, esse inimigo cruel no futebol, está cada vez mais escasso. A mudança tem que começar agora, com coragem, com inteligência, com planejamento esportivo de verdade. Porque se continuar assim, amigo vascaíno, o final dessa história, a gente já conhece e ninguém quer viver esse roteiro de novo. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Surge nos bastidores do futebol brasileiro um rumor que tem movimentado as conversas nas redações esportivas e entre os torcedores mais fervorosos do Vasco da Gama. Segundo fontes próximas ao clube, o experiente técnico Luiz Felipe Scolari, conhecido popularmente como Felipão, estaria prestes a assumir o comando da equipe carioca em um novo ciclo que pode marcar uma virada na trajetória do time. A possibilidade tem causado um verdadeiro burburinho no cenário do futebol, principalmente pelo histórico vitorioso do treinador, que já conquistou títulos importantes e possui uma carreira consolidada no futebol nacional e internacional.
Felipão, cuja carreira é marcada por passagens brilhantes em clubes brasileiros e pela seleção brasileira, é visto como um nome capaz de trazer não apenas experiência, mas também um respiro de esperança para um Vasco que busca se reerguer. Ainda não há confirmação oficial por parte do clube, mas fontes internas garantem que as negociações avançam e a expectativa é de que o anúncio aconteça em breve. Esse rumor reacende o debate sobre o futuro do Vasco, que há tempos busca estabilidade e resultados concretos, algo que Felipão, com seu jeito firme e estrategista, poderia proporcionar. A torcida, sempre apaixonada e exigente, já começa a sonhar com a possibilidade de ver o time sob o comando de um técnico tão renomado. O cenário que envolve essa possível contratação traz à tona muitas especulações sobre a real situação interna do Vasco da Gama e os planos da diretoria para o futuro imediato. Felipão, que recentemente esteve afastado dos gramados, tem sido alvo de convites para retornar ao comando de times que precisam de uma reestruturação profunda. Com um histórico de recuperação de equipes em situações complicadas, sua chegada ao Vasco seria interpretada como um sinal claro de que o clube pretende adotar uma postura mais agressiva e focada em resultados. A diretoria, que tem enfrentado críticas por decisões questionáveis, poderia encontrar em Felipão a figura ideal para pacificar o ambiente e comandar uma nova fase. Esse movimento especulativo não só anima a torcida, mas também coloca o Vasco em evidência na mídia esportiva, que acompanha com atenção cada passo dessa possível contratação. Os próximos dias serão decisivos para confirmar ou desmentir essa possibilidade. Mas o fato é que o nome de Felipão já está circulando como forte candidato para assumir o comando técnico da equipe, provocando expectativas e discussões entre especialistas e fãs do futebol. Além do impacto na estrutura técnica, a possível contratação de Felipão também acende debates sobre a montagem do elenco e as estratégias que poderão ser adotadas no Vasco da Gama. Com sua experiência, o técnico teria a missão de revitalizar um grupo que carece de motivação e coesão dentro de campo, além de implementar um estilo de jogo que valorize a tradição vascaína. A especulação é que Felipão traga uma abordagem mais pragmática, equilibrando defesa e ataque, para solidificar a equipe em competições nacionais e, quem sabe, retomar a glória em torneios continentais. O mercado da bola, por sua vez, seria influenciado por essa possível chegada, com jogadores interessados em vestir a camisa do Vasco sob o comando do experiente treinador. O ambiente no clube, tradicionalmente apaixonado e exigente, ganharia um novo ânimo, especialmente entre os jovens atletas que poderiam se espelhar em um técnico com tanta bagagem e liderança. Esse rumor vem sendo tratado com bastante seriedade por analistas e comentaristas, que veem em Felipão a peça que pode faltar para o Vasco retomar seu protagonismo, transformando a equipe em uma força competitiva novamente. A movimentação do Vasco em busca de um técnico de peso como Felipão também desperta curiosidade sobre o impacto financeiro e administrativo dessa possível contratação. Embora os detalhes não tenham sido divulgados oficialmente, especula-se que o clube esteja disposto a investir para trazer o treinador, reconhecendo que seu valor vai além do salário e passa pela credibilidade que ele pode agregar ao projeto. Vascaíno. Essa negociação, ainda que delicada, pode indicar uma mudança significativa na postura do Vasco, que nos últimos anos enfrentou dificuldades tanto dentro quanto fora das quatro linhas. A pressão por resultados imediatos, combinada com a necessidade de planejar a médio e longo prazo, torna a possível chegada de Felipão um tema de enorme relevância para o futebol carioca. A torcida, que aguarda ansiosa por notícias concretas, vê na figura do experiente técnico uma chance de reencontrar o caminho do sucesso, que foi turbulento nos últimos tempos. As próximas semanas prometem ser movimentadas, com um possível anúncio oficial capaz de mudar o humor no clube e entre os apaixonados pelo Vasco. Finalmente, essa expectativa em torno da chegada de Felipão ao Vasco da Gama acarreta uma série de especulações sobre os desdobramentos no comando atual e no elenco da equipe. Com a proximidade do início de competições importantes, a troca de treinador pode significar mudanças profundas na filosofia de trabalho e até mesmo na composição
do grupo, com possíveis dispensas e contratações a caminho. O clima de expectativa e incerteza, típico dos momentos de transição, toma conta do clube e da torcida, que acompanha atentamente cada notícia veiculada pela imprensa e pelas redes sociais. Felipão, por sua vez, é visto como um técnico que não foge de desafios e que pode imprimir uma disciplina tática necessária para reerguer o Vasco, que há tempos busca retomar sua identidade vencedora. Ainda que tudo esteja no campo da especulação, o simples rumor da sua contratação já provoca debates intensos entre jornalistas, comentaristas e torcedores que sonham com dias melhores para o clube. A possível chegada de Felipão pode ser o ponto de virada que o Vasco da Gama tanto almeja, reacendendo a chama da esperança e trazendo uma nova dinâmica para o futebol carioca. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.